Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Voltamos hoje com mais um dia de encontros do Antena, Caminhos para a Inovação no Setor Público. Ontem nós ouvimos alguns especialistas, ouvimos bastante sobre o viés do setor público, sobre inovação aberta, quais são os benefícios, quais são os desafios, como que isso ocorre. Tivemos várias dicas também, né, com o Thales Luan, e tivemos a visão do Guilherme Zata. Hoje nós retomaremos com o Guilherme Domingues, do Brasil Lab. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o viés das GovTechs, das LegalTechs. Então, hoje a programação está muito bacana, mas no final do dia, na próxima programação, a gente vai falar sobre o marco legal das startups. Mas para começar o nosso evento de hoje, a gente vai chamar novamente o pessoal do Inova, porque sem eles esse evento não aconteceria. Essa iniciativa vem do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso eu quero chamar aí com vocês o assessor jurídico do Inova, Leonardo Santana. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui. Agradeço ao pessoal que está vendo em casa. Bom, agradeço também ao Guilherme e ao Daniel que estão aqui nos bastidores. Guilherme, sempre um prazer te ouvir. Guilherme é expoente aí no assunto de LegalTechs no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ouvir ele. Bom, a Débora introduziu, eu sou o Leonardo Santana, sou o assessor jurídico aqui do Inova, trabalho de forma transversal aos projetos, aos experimentos que o Inova conduz. Contextualizando um pouquinho do Inova, o Laboratório de Inovação do Inova é o Laboratório de Inovação do MP do Rio, foi criado em 2019, teve suas atribuições regulamentadas via resolução em julho daquele ano. O Inova é o componente experimental do planejamento estratégico do MP, ele é um órgão que faz parte da estrutura da nossa subprocuradoria de planejamento institucional e políticas institucionais. A principal razão de existir do Inova é exatamente oxigenar o Ministério Público, testar novos caminhos, né, até um pouco do que o nosso evento aqui fala, testar novos caminhos para o Ministério Público, principalmente considerando o contexto crescente no Brasil de transformação digital. A gente faz isso com uma equipe multidisciplinar que vai além do direito, né, que a gente pensa em Ministério Público, a gente pensa muito na atuação jurídica. Nós temos algumas habilidades na equipe, como design de serviços, design gráfico, economia, avaliação de política pública e ciência de dados também. A gente tem algumas avenidas estratégicas que a gente denomina assim, que os nossos projetos estão ligados, como inteligência artificial, avaliação e controle de política pública e também o fomento a contratações inovadoras no âmbito do setor público. A gente tem como diretriz, exatamente por sermos um órgão de controle, funcionar como uma espécie de incentivador dessa agenda, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, porque nessa posição de órgão de controle, quando a gente tem um case de contratação, por exemplo, que funciona, que tenha uma segurança jurídica ali já testada, a gente espera que isso promova também uma espécie de efeito multiplicador para outros órgãos, principalmente do executivo. E o Laboratório de Inovação desempenha sua missão conduzindo experimentos que vão, como eu falei, nessas áreas de inteligência artificial, de contratação inovadora, e dentro dessa última linha de contratação é que surge o Impacta, que é o nosso programa de inovação aberta aqui do MP do Rio. Ele está com inscrições abertas até o dia 2 de novembro. O principal objetivo desse programa é atrair startups, né, empresas em geral de tecnologia, equipes de empreendedores que tenham interesse em construir soluções personalizadas para os desafios aqui do MP do Rio. São 9 desafios na primeira edição do Impacta, são diversos desafios adicionais que a gente tem, então a gente imagina que o Impacta tenha mais de uma edição, até possivelmente desafios compartilhados com outros ministérios públicos e outros órgãos de governo. E nessa primeira edição, a gente tem 9 desafios. Eles estão todos descritos no nosso site. A Débora pode compartilhar com vocês aí pelo chat. São desafios que vão desde, por exemplo, questões jurídicas, desafios de, por exemplo, identificação de demanda repetitiva em processos judiciais que o Ministério Público atua, usando aí tecnologia, como aperfeiçoar, por exemplo, o controle externo da atividade policial, que é a tarefa constitucional do Ministério Público, promover também maior efetividade dos mandados de prisão em aberto, que hoje é uma questão
no sistema de justiça recorrente, não só no Ministério Público do Rio, e também outras questões relacionadas também à gestão de projetos, hoje também no MP do Rio, que é um desafio à parte. Como eu falei, todos esses desafios estão descritos de uma forma mais bem detalhada no nosso site. E nesse contexto, né, do Impacta, o principal público-alvo do programa são startups, né? E aqui a gente tem hoje uma autoridade no assunto, startups do governo, né, que trabalham para o governo, com o governo, que são as GovTechs e LegalTechs, e a gente vai ouvir e aprender muito com o Guilherme daqui a pouquinho. A gente vai ouvir ele falar sobre esse assunto. O Guilherme é expoente no assunto hoje no Brasil, trabalha com esse tema há alguns anos já, à frente do Brasil Lab. Mas antes disso, a gente vai passar um videozinho bem breve, com uma contextualização melhor do Impacta, explicando um pouquinho as fases, os objetivos, os prazos de inscrição. Débora, obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigada, Leonardo, pela tua contribuição. Acho que deixou para nós aí esse gostinho de querer saber um pouquinho mais sobre Impacta. A gente vai saber um pouquinho mais aí no final do evento. Mas a gente não vai mais delongar, vamos trazer aí o Guilherme Domingues, CEO e cofundador do Brasil Lab, para trazer a sua experiência aí sobre o assunto LegalTechs e GovTechs, um segmento emergente. É contigo então, Guilherme, vou deixar a fala para você. Legal, Débora, obrigado pelo convite, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Queria agradecer pelo convite, um abraço aqui para o Daniel da Semente, que também está aqui atrás, para o Leonardo Santana, um abraço especial para o meu amigo Daniel Ribeiro, que me fez esse convite, foi o grande idealizador desse programa de inovação dentro do Ministério Público. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho sobre GovTechs, LegalTechs, enfim, falar do impacto, né, que esse novo ecossistema de startups tem dentro do nosso ecossistema brasileiro, pensando não só do lado econômico, mas também e principalmente desse lado de inovação, de transformação digital no poder público. Um abraço também para a Júlia Rosa, que está aí acompanhando a transmissão. Então, se vocês puderem compartilhar minha tela, eu vou contar um pouquinho dessa história, e já tentando ilustrar ela com alguns fatos e dados aqui que eu trouxe para vocês, mas fazendo uma apresentação muito rápida, né, de por que o Leonardo, o Daniel e a Débora me convidaram para estar aqui hoje com vocês. Eu sou advogado de formação originária, formado pela PUC de São Paulo, tenho mestrado e especialização em Direito Administrativo também pela PUC de São Paulo, sou professor de Direito Administrativo e Direito Digital aqui da Faculdade de Direito da Univap, e também sou cofundador do Brasil Lab, organização que eu fundei junto com a Letícia Piccolotto Ferreira há 5 anos, em 2016, que é exatamente o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil. Foi a primeira organização no Brasil que começou a desenvolver um trabalho de formação de novas startups, novas soluções de modelos de negócio, para fazer justamente essa conexão entre essas novas empresas nascentes, com modelos de negócio escalável, que fazem uso intensivo de tecnologia, com o poder público. Inicialmente por meio do nosso programa de aceleração de startups, mas hoje já atuando em várias outras frentes, porque a gente percebeu muito rapidamente que não adiantava atuar só no lado da oferta, que foi o nosso primeiro drive, né? A nossa primeira motivação era, poxa, como é que a gente faz para melhorar o Estado brasileiro de fora para dentro? O Brasil Lab é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e como é que a gente faz para atrair esses novos empreendedores e empreendedoras para trabalhar no poder público, porque inclusive o empreendedorismo no Brasil tem uma aversão muito grande a trabalhar com o setor público, seja porque acha que é muito burocrático o processo de compra, ou porque acha que vai ter algum tipo de corrupção envolvido. Então, tinha um desafio cultural muito grande que a gente conseguiu quebrar quando a gente começou o Brasil Lab.
Eu vou só tentar aqui voltar o compartilhamento da minha tela. Eu vou só tentar compartilhar de novo aqui, Débora, porque eu acho que ele não estava aparecendo. Aí deixa eu só fazer aqui para vocês. Guia do Chrome, e vamos lá. Compartilhar. Vamos ver se agora vai de novo. Agora sim, perfeitamente. Obrigado, gente. Então, eu já fiz essa breve apresentação, só uma última coisa que eu esqueci de destacar também, porque a gente está falando aí com várias pessoas que seguem essas carreiras jurídicas públicas. Eu sou também fundador do ILDD, o Instituto de Estudos de Liderança, Direito e Desenvolvimento, em que inclusive a gente já teve o privilégio de algumas vezes contar com a participação do Daniel Ribeiro como promotor, como professor, aliás, do curso, ele como promotor, compartilhando essas experiências inovadoras e até a trajetória dele. Então, para quem quiser conhecer mais esse trabalho, também está aí o site para visitar depois. Mas falando do tema que a gente tem hoje, eu acho que não é novidade para ninguém, eu nem vou gastar muito tempo dessa nossa conversa aqui falando disso, que a gente está vivendo um processo de transformação digital gigantesco no mundo todo e que afeta intensamente tanto a iniciativa privada como o setor público, né? E isso eu falo tanto do governo, como do Poder Legislativo, Poder Executivo, dos órgãos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de contas, enfim. Isso é um fenômeno que atravessa a nossa vida toda hoje, né? E é muito importante a gente entender que quando a gente está falando do setor público, isso fica ainda mais complexo por conta de dinâmicas específicas que o setor público tem, né? E, ao mesmo tempo, o impacto que o setor público tem na vida das pessoas que é gigantesco. Então, essa tendência que a gente verifica na nossa vida particular, onde a gente tem hoje em dia a possibilidade de pedir desde uma pizza, até comprar uma viagem, até fazer uma aposta da Mega Sena, enfim, você pode fazer qualquer coisa hoje que você quiser da sua vida no seu celular, inclusive uma videoconferência. Eu estou assistindo hoje, eu estou falando de São José dos Campos, e vocês estão aí no Rio de Janeiro, a Débora está em Florianópolis, e está todo mundo conectado por meio de um celular, se quiser, né? Só que isso tem um peso também no setor público, e para nossa alegria, hoje eu fico feliz do Leonardo me referenciar como um expoente desse tema, porque de fato a gente começou essa agenda 5 anos atrás aqui no Brasil, tentando mostrar todos esses impactos e benefícios. Até porque se o governo e o setor público não se conectarem com essas oportunidades, eles vão ser atropelados pela iniciativa privada fazendo isso. E esse é um mercado que tem aí, como vários números que eu estou colocando para vocês, por exemplo, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital indica que cada 1% que você gera de economia em serviços digitais, digitalizando serviços, por exemplo, físicos para digitais, você aumenta 0,5% do PIB do Brasil, né? Você tem um ecossistema mundial em que se imagina que todo o uso que se faz de compra pública, de tecnologia e inovação no planeta Terra vai ser de $1 trilhão até 2030. Agora, você imagina se só um pedaço disso começar a ser destinado para as startups, o quanto de oportunidade de negócio a gente não tem aí, né? Então isso é muito importante. E foi essa visão, então, que motivou a criação do Brasil Lab, como eu falei para vocês, em 2016, justamente com esse propósito de aproximar, de conectar as startups com o poder público. A gente nasceu com uma visão, nos nossos 3 primeiros anos, trabalhando desafios para os municípios, e a partir da nossa turma 4, a gente também já começou a incorporar desafios para o Legislativo e para o Judiciário. E isso virou um fenômeno, né? Hoje em dia a gente tem tanto programas internos, como o próprio Impacta aqui do Inova-MP do Rio de Janeiro, como também programas como IdeaGov no estado de São Paulo, o LabGES do estado do Espírito Santo, o CID de Minas Gerais, que agora também tem uma vertical em GovTech, o Polo Digital da cidade de Mogi das Cruzes, que também fez uma vertente só em GovTech. Então esse fenômeno se espalhou, mas nós somos de fato os pioneiros nessa agenda no Brasil. E entendendo isso de uma seguinte maneira, né? Eu fui convidado para falar aqui do ecossistema GovTech e de LegalTechs. Bom, quando a gente fala de GovTech, a gente tem que entender que a gente está falando de duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode estar falando de um gênero, vamos dizer assim, de uma abordagem um pouco maior, que é esse espaço, esse novo espaço de colaboração público-privada, a partir do uso intensivo de novas tecnologias, né? Então, que a gente tem um lado de demanda do poder público, a partir de políticas de dados abertos, laboratórios de inovação e governo, a estratégia de governo digital e transformação digital dentro do governo, políticas e regulações próprias que ele faz para tentar se conectar com essas oportunidades de transformação digital, e um lado de oferta que é o ecossistema de inovação a partir das universidades, das empresas B2G, ou seja, Business to Government, dos investidores de Venture Capital financiando esses novos negócios e, particularmente, as startups para gerarem, então, a oferta que atende essa demanda. Tudo isso tendo como elementos centrais dessa conexão os dados governamentais e os processos de compras públicas, né? Isso é que é muito importante que vocês tenham sempre muito claro. Então, quer dizer, GovTech é, ao mesmo tempo, um espaço para a gente fazer essa colaboração público-privada com novos arranjos, e por isso essas modalidades de CPI, né, compra pública de inovação, como a gente tem hoje no Marco Legal de Startups,
como a gente tem no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, são tão importantes. Porque a regulação, como eu botei naquele primeiro slide, é um dos 4 elementos chaves para a transformação digital em governo, junto com a adoção correta das tecnologias, com as pessoas e com a revisão de processos, porque a gente nunca quer repetir a burocracia no ambiente digital, né? Mas então, ao mesmo tempo que isso pode ser um espaço, ele é também um segmento específico. Então, tem o gênero, ecossistema GovTech, e as startups que atuam dentro desse setor são também chamadas de GovTechs propriamente, né? E aí, o que eu acho interessante destacar para vocês? Então, que num primeiro conceito, GovTech seriam as startups, ou seja, empresas que fazem uso de tecnologias da era digital com modelo de negócio escalável, que resolvem desafios enfrentados pelo setor público. E que não podem ser desafios não só de prefeituras, não só dos estados e da União. É evidente que o Poder Executivo tem um papel muito grande na prestação de serviço público no Brasil, mas como a gente vai ver aqui que o Leonardo já apresentou os 9 desafios do I9MP, isso afeta também o Ministério Público, o Legislativo, o Poder Judiciário, da mesma maneira, né? Só para contar para vocês como esse ecossistema mudou hoje. Quando o Brasil Lab começou, a gente lançou a nossa primeira turma e falou assim, olha, vamos tentar acelerar 15 startups. Será que vai aparecer alguém? E a gente tinha 3 desafios, que era educação, saúde e meio ambiente, bem abertos, assim, para de fato começar a tentar construir um ecossistema. E apareceram, para nossa alegria, 50 interessados. E depois disso, só cresceu. Para vocês terem uma ideia, na nossa última turma de aceleração, que foi a Força Tarefa Covid-19, eram 30 vagas e a gente teve 303 inscrições, que eram desafios temáticos aí especificamente relacionados à tentativa de mitigar os efeitos do pós-pandemia, né? Quando a gente começou, uma daquelas 15 startups só já vendia para o poder público. Hoje em dia, considerando as 114 que a gente acelerou, 49% desse portfólio trabalha com o poder público. Esse número é muito expressivo, você pode falar, Guilherme, metade não trabalha? Sim, porque é natural de startup. Várias vêm para explorar esse universo. Eles são B2B, B2C, querem ver se faz sentido B2G. Tem startup que deixa de existir. É normal, aliás, o mais comum é que a maioria delas não dê certo. Então esse é um indicador realmente muito importante, né? Mas como eu expliquei para vocês, a gente também muito rapidamente entendeu que não adiantava só trabalhar esse lado da oferta. Ou seja, qualificar as startups com o nosso programa de aceleração, que depois eu posso até explicar, mas não é o foco hoje da conversa com mais detalhes, se alguém quiser. Mas a gente também tinha que trabalhar o lado da demanda. E foi isso que fez a gente começar a realizar uma série de eventos que vocês podem assistir no nosso canal do YouTube, uma série de estudos, parcerias que a gente lançou internacionais com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, com o Public Tech Lab de Madrid, com a Bay Brasil, que é a organização mais antiga a conectar startups do Vale do Silício com as startups aqui do Brasil. Então, de fato, a gente trabalhou para construir um ecossistema e, inclusive, também em estratégias de advocacy, para a modernização do nosso processo de compras públicas, onde eu tive, inclusive, o privilégio, a responsabilidade de ter sido coordenador do capítulo de compras públicas dentro do Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador. Então, quem quiser acessar um pouquinho mais desse conhecimento, para se aprofundar no que a gente tem, é só visitar lá o nosso site. Esse estudo aqui, das startups GovTech, o futuro do governo no Brasil, é um mapeamento mais abrangente sobre o perfil das GovTechs que existem no nosso país, mas tem vários outros que vocês podem ver lá. A Letícia Piccolotto, que é fundadora do Brasil Lab, toda semana escreve no blog GovTech que ela tem no UOL, hospedado lá no portal do UOL, trazendo temas novos a respeito desse assunto, né? E aí, para falar para vocês assim, vamos falar de números, né? Vamos falar, então tá, era para eu mostrar para vocês aqui, essa que era a ideia, eu apresentar para vocês, né, qual que é esse segmento emergente de GovTechs e LegalTechs. Quando a gente fala do ecossistema brasileiro de startups de maneira geral, segundo os dados da Associação Brasileira de Startups, a gente tem mais de 13 mil startups no Brasil, tá? E esse número é bem fidedigno porque ele é um número autoalimentado, quer dizer, você tem que entrar lá e se apresentar como startup, colocar as diferentes fases que você está. São mais de 360 incubadoras, 57 aceleradoras, e dentro desse mapeamento que a gente fez no estudo As Startups GovTech e o Futuro do Governo do Brasil, a gente identificou até 1.500 empresas, startups, com potencial para atuação nesse mercado B2G, no Business to Government, e vendendo para o setor público de maneira geral, tá? Quando eu estou falando governo aqui, eu estou usando 80% é governo, mas 20% é setor público de maneira geral. Por quê? Porque são empresas que têm soluções na área de educação, na área de saúde, na área de gestão, na área de finanças, e podem trabalhar vendendo também para o poder público. Então, quer dizer, ela tem um modelo de negócio que ela pode replicar vendendo para o poder público, né? E, ao mesmo tempo, nesse mesmo sentido, a gente tem também as LegalTechs. Sempre lembrando isso, né, gente, que essas classificações que a gente faz não é para querer ser certo ou errado, né? Tem uma frase de um filósofo chamado Gennaro Carrillo, que sempre diz que as classificações são úteis ou inúteis, né? E a gente faz essa classificação para sistematização do conhecimento. Então, LegalTech seriam aquelas startups que atuam para soluções jurídicas no mercado jurídico, que pode envolver tanto o setor privado como
o setor público. A grande maioria das legal techs ou law techs, que também são denominações semelhantes, que existem no Brasil, são focadas no setor público, mas muitas estão apresentando, como esse desafio que tem aí do Impacta de sugestão de recurso repetitivo. A gente mesmo acelerou no Brasil Lab uma solução, a Atlas IA, que tem exatamente tentando desenvolver um robô de inteligência artificial para fazer essa classificação de recursos, ou seja, ela pode ser aplicada tanto para os tribunais como para ajudar um escritório de advocacia a formular melhor as teses que ele vai apresentar. No Brasil, são 150 startups, segundo a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, a B2L, já com tração, quer dizer, que estão vendendo de maneira recorrente e cresceram mais de 300% entre 2017 e 2019, segundo os últimos números que a gente tem. Tá? São 13 grandes categorias, que daí você tem analytics, jurimetria, automação e gestão de documentos, compliance, conteúdo jurídico propriamente dito, enfim, de fato, depois de fintech e health tech, que cresce muito no Brasil, a gente pensando hoje nessas 13 mil startups, o Brasil já tem 22 que são qualificadas como unicórnios, ou seja, que já atingiram mais de $1 bilhão de valuation nas diferentes rodadas de investimento que elas captaram. Com certeza, legal techs e govtechs são a próxima onda grande nesse ecossistema de startups no Brasil. E aí, falando das govtechs especificamente, vocês vão ver que os números são um pouco mais tímidos, porque, como eu falei para vocês, esse é um ecossistema que tem 5 anos no Brasil. Mas a gente já tem, por exemplo, 80 govtechs que a gente mapeou no estudo que eu falei para vocês, que vendem de maneira regular para o poder público, ou vendem, ou estão atuando em colaboração com alguma organização do terceiro setor que fornece esse serviço. A gente teve esse ano aportes de mais de R$2 milhões, que são cheques baixos quando a gente olha para um perfil de fintech, por exemplo, mas muito grandes quando a gente vê para o mercado govtech, então no Colab, na Gov, na Facilite, na Prova Digital. Quer dizer, foi a primeira vez que a gente começou a ver grandes fundos, grandes players como a KPTL, a Capital, a Astela Investimentos, investindo em govtechs, porque tinha uma resistência por conta dessa questão, dessa dinâmica de compliance, de ter que interagir com o poder público, de entender a licitação. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje já tem mais de 50, aliás, a América Latina, perdão, mais de $50 bilhões investidos em venture capital nas startups aqui no Brasil ao longo desse ano. É o recorde absoluto, quase 10 vezes o que foi investido ao longo dos últimos anos, né? Então, tem vindo um fluxo de recursos muito grande, porque a gente sabe que essa é o setor emergência. Todo mundo que é empreendedor sabe o seguinte: se você quer ter uma boa solução, você precisa ter um bom problema. E não tem lugar que tenha mais problema, mais desafio para ser resolvido do que o setor público no Brasil. Eu desconheço, né? E isso é uma tremenda oportunidade que, paulatinamente, as diferentes empresas e diferentes organizações vão se conectando e vão tentando aprimorar para entender. E o que é mais interessante, esse ecossistema, principalmente de GovTech, começou muito com recursos próprios. Você vai pegar lá nesse mapeamento que a gente fez, o maior investimento inicial era de R$200 mil, e a maioria feito com recursos próprios dos próprios familiares ou de amigos, assim, de gente que estava próxima ali do ecossistema, né? Então, eu digo sem medo de errar, a próxima grande onda de investimento em startups no Brasil vai ser no segmento de legal techs e govtech. Já está sendo, né? Que onda é assim, ela forma, quando você vê ela já está grandona e você nem entendeu de onde que ela começou exatamente. E é precisamente isso que está acontecendo hoje no Brasil, muito por esse trabalho pioneiro do Brasil Lab lá atrás, que eu tive o privilégio de liderar, mas também por conta desses diversos atores que foram se somando ao longo dessa jornada, né? Então, esses são alguns dos números que eu tinha para vocês, e o que eu gosto de destacar quando eu falo disso é o seguinte: a gente está falando de ecossistema. Então, quando a gente fala de ecossistema, de novo, não adianta eu falar só de oferta, não adianta eu ter 68 grandes ideias e grandes empresas se essa conexão com o poder público não está acontecendo. E eu tenho defendido que ela está acontecendo maravilhosamente bem no Brasil. Pode melhorar? Com certeza. Mas algumas das barreiras que a gente tinha para romper foram derrubadas, eu já vou falar disso daqui a pouquinho, e diferentes rankings internacionais já vêm reconhecendo esse trabalho. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Estratégia Brasileira de Governo Digital, que é um documento, como eu falei para vocês, de 2018, que foi para esse ciclo 2018-2022, e vem sendo elaborado ao longo dos 3 últimos mandatos presidenciais, então não é mérito de nenhum governo, nem do atual e nem dos recentes, que foi um trabalho feito por grandes técnicos que estavam lá dentro da Secretaria de Governo Digital, coloca o Brasil hoje como o 4º país mais bem posicionado no GovTech Index, que foi o índice de GovTech feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, avaliando toda a América Latina e mais Espanha e Portugal. Quando a gente olha em recurso, só para compra pública de tecnologia e inovação para o setor público, a Public, que é uma consultoria inglesa, estima que até 2025 vão ser $400 bilhões que vão ser gastos no mundo com essa agenda, né? E mais ainda,
o Banco Mundial desenvolveu um estudo chamado GovTech Maturity Index, o índice de maturidade GovTech, em que o Brasil é primeira divisão. Foram analisadas 198 economias, o Brasil ficou no grupo A, que reúne as 43 nações com melhores indicadores, tá? E nesse relatório, que está disponível no site do Banco Mundial, para quem quiser ler e se aprofundar, um relatório extenso, mas muito interessante, que até comete um certo deslize técnico, porque ele chama de GovTech, mas ele está muito focado só em governo digital. Ele não olha para aqueles outros aspectos que a gente colocou ali de maturidade, de venture capital, de regulação, etc. Mas o Brasil, a média do índice de maturidade GovTech é de 0,52 nos países. Nas 4 categorias avaliadas, o Brasil teve nota maior do que 0,90. E, para nossa alegria, inclusive, o trabalho do Brasil Lab foi referenciado nesse relatório, tanto o GovTech Brasil, que foi uma conferência que a gente organizou em 2018, junto com o ITS do Rio de Janeiro, como por conta das outras ações, principalmente do nosso programa de aceleração, formando ao longo desse período tantas empresas. E uma última observação aqui, já estou caminhando para o final da minha fala, é que, assim, muitas vezes a gente ouve dizer que a inovação no setor público tem 2 barreiras, né? A primeira seria a regulatória, porque nossas leis são muito complexas, a 8666 não ajuda, etc. e tal, e a outra que seria um tema de cultura, porque por conta da legislação, moda uma cultura muito burocrática, muito fechada e tal. Bom, eu acho que essas 2 coisas estão mudando. A prova disso é a gente estar aqui com uma organização do Ministério Público que tem um núcleo de inovação, assim como o Ministério Público de Pernambuco, assim como o Ministério Público de Santa Catarina tem, o CNJ, que tem um laboratório de inovação hoje do Poder Judiciário, o STF, que tem um laboratório de inovação do STF. Então, esse tema, o Brasil, num mapeamento também que a gente fez, que está publicado no site do Brasil Lab, tem hoje mais de 50 laboratórios de inovação constituídos, né? E agora a gente tem uma lei de governo digital que legalizou essa prática, porque era uma prática que era feita sem uma legislação específica. Então, esses ambientes de colaboração vão crescer ainda mais. Então, isso não é desculpa. A gente tem quem está fazendo. O que a gente precisa é se aproximar e continuar conectando essas pessoas para romper essa barreira cultural de uma vez por todas. Além disso, a gente tem o que eu chamo agora é um novo tripé regulatório dentro do ecossistema GovTech no Brasil, que é formado pela Lei de Governo Digital, pelo Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, que tem 2 grandes inovações, o Ambiente Regulatório Experimental, o Sandbox Regulatório, né, que é esse ambiente de teste que pode ser criado pelo poder público para novas abordagens, e a compra pública de solução inovadora, né, que aí é um processo de inovação aberta que está instrumentalizado, está criado na lei o processo administrativo para que o poder público, em todos os níveis, faça processo de inovação aberta. E, além disso, a gente tem uma nova Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, que prevê lá o procedimento de manifestação de interesse para quando a administração pública não tem clareza do que ela quer contratar, ela abre, pode restringir esse PMI só para startup se ela quiser, ela tem agora o diálogo competitivo, e isso tudo veio a se somar àquelas 12 mecanismos de fomento à inovação que estão previstos na Lei Nacional de Inovação, que foi reconfigurada em 2016. Então, a encomenda tecnológica, o bônus tecnológico, e que coloca lá, né, o uso do poder de compra do Estado como uma grande ferramenta de indução de inovação. Então, tudo isso, para mim, diz hoje o seguinte: hoje, esse discurso de que o que nós temos é uma barreira legal não se sustenta mais. Não contem comigo para bater palma para quem diz que o problema do Brasil hoje é de legislação. Ela não ficou perfeita, o próprio Marco Legal de Startups não ficou, o desenho final não foi exatamente aquele que o grupo que eu tinha coordenado criou, mas ele é um tremendo do avanço. Inegavelmente, ele é um grande avanço para isso. Assim como a nova lei de governo digital e a lei nova de compras públicas. Então, a gente tem que parar, e isso é um desafio cultural, ficar sempre culpando a lei, culpando o outro no Brasil pelo nosso sucesso, e se juntar em torno de criar esses novos projetos, esses novos ambientes que vão, de fato, promover a inovação e permitir que o Brasil dê grandes saltos com o uso da tecnologia. Para quem quiser conhecer mais sobre o GovTech, do ponto de vista teórico, e saber o que está sendo feito não só no Brasil, como na América Latina e na Iberoamérica, vamos chamar assim, né? Eu recomendo esse livro. É um livro para download gratuito, que eu tive a honra de ser o único brasileiro que escreveu, contribuir contando um pouco essa história do Brasil Lab, que eu acho que é sempre muito legal para quem quer se envolver com um projeto inovador, para se inspirar e saber o que pode fazer. Então fica essa recomendação para quem quiser baixar o livro depois. E sempre reforçando o seguinte: o que motivou a gente a criar o Brasil Lab, e eu fico muito feliz de estar aqui sempre ocupando espaços para falar disso, é essa ideia de jogar a luz no Brasil que já dá certo. E a gente tem muito Brasil que dá certo, tanto no setor público como no setor privado. O importante é a gente continuar conectando essas pontes, e por isso que eu agradeço muito o convite e essa chance para estar aqui, porque eu fico feliz que eu conversei muito com o Daniel Ribeiro lá atrás, quando ele tinha essa ideia. Eu me considero um mentor voluntário do Inova, ajudando a equipe a formatar e a formalizar todas essas sugestões e ideias. Para quem quiser conhecer mais do Brasil Lab, está aí o nosso site, a gente está em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, e o nosso canal do YouTube, como eu falei, quem não se inscreveu,
Se inscreve lá, porque tem muito conteúdo legal na nossa série de eventos Brasil Lab Talks. E deixo aqui também, para quem quiser entrar em contato depois para continuar essa conversa, os meus contatos, meu Twitter, meu Instagram, também o Twitter e Instagram do ILDD, para quem quer se ligar mais nessa temática de liderança na inovação pública, liderança no setor público, especificamente para quem segue carreiras jurídicas públicas, e também, finalmente, o meu LinkedIn. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês aqui hoje comigo até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido cobrir a expectativa que a organização tinha com relação aos temas, né, que a gente teria que falar aqui hoje. Tinha aí 20 minutos para falar e tentei cobrir isso o mais rapidamente que eu podia. Muito obrigado de novo pela atenção de vocês, Débora, e pelo convite, Débora, o Leonardo. Deixar um abraço aqui também, que eu estou vendo a Sofia da Omo, o Glauber, que está aqui com a gente também acompanhando a transmissão pelo YouTube. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Nós somos muito gratos aí pela sua fala. Dá vontade de ficar o dia inteiro te ouvindo, porque os dados realmente são impressionantes, né? Dá para ver que esse mercado realmente é muito promissor, e, né, e o segmento que está crescendo, né, a cada dia. Poxa, em 2 anos, 2017 a 2019, aumento de 300%, né, no número de startups de Lotec. Então, isso é bem impressionante. Agora, os investimentos também, né, Guilherme, que você trouxe aí da ordem de 400 milhões de dólares até 2025, é um potencial bem gigantesco. E a gente concorda contigo que as barreiras estão cada vez caindo mais, né, e a gente não pode mais culpar as barreiras legais e principalmente aproveitar as oportunidades que surgem nesse setor. E para falar um pouquinho mais sobre isso, Leonardo, explica para a gente como é que vai ser o impacto, as oportunidades que as Legal Techs, Lotechs e as startups que têm algum potencial podem começar a se organizar para se inscrever e aproveitar essa oportunidade. Obrigada, Guilherme. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Guilherme, sempre impecável, a gente sempre aprende muito, dá vontade sim de ficar ouvindo aqui, e a gente está impressionado com os dados. Uma das razões pelas quais a existência o impacto existe é essa percepção também do Ministério Público do Rio desse segmento emergente, do grande volume de recursos investido, e também, e principalmente, usando aqui uma frase do Guilherme, que ele falou, não tem terreno mais fértil do que o setor público brasileiro para pessoas que queiram ingressar nesse segmento de GovTech e LegalTech. E o Impacta, na nossa visão, é uma excelente oportunidade para equipes de empreendedores, para pessoas empreendedoras, startups que já têm alguma solução desenvolvida, que estão em si algum desafio, deem seus primeiros passos ou aperfeiçoem as suas atividades por meio do Programa de Inovação Aberta do MP do Rio, por meio do Impacta. Então, são diversos, a gente vislumbra diversos benefícios, né? Justamente essa oportunidade de trabalhar com desafios do setor público na perspectiva do Ministério Público, que por si só é uma instituição que tem seus desafios à parte e ainda também possui a missão constitucional de fiscalizar ali a atividade do Executivo e dos outros poderes. Então, são diversos desafios que o Ministério Público tem, e então, consequentemente, também as startups, as pessoas, equipes interessadas podem tentar construir soluções junto com a gente. E eu digo junto com a gente porque, de fato, é junto com o Ministério Público. O Impacta compreende toda uma atividade de mentoria pelos promotores, procuradores, justiça e servidores que estão ali vivenciando os desafios diariamente. Por exemplo, o desafio de ser necessário identificar demandas repetitivas de forma mais fácil, de como usar a tecnologia para aperfeiçoar o controle que o Ministério Público faz da atividade policial, por exemplo. E também, o Ministério Público tem a prerrogativa legal de acesso direto a dados públicos, por exemplo, dados de saúde, dados de prestação de serviços de educação, e também o Impacta tem um componente de cessão de dados, obviamente respeitando todas as regras da LGPD e de outros diplomas legais relacionados à proteção de dados. Esses dados serão anonimizados, mas a gente também vislumbra isso. A gente sabe que uma das grandes barreiras para startups que tem até ali uma ideia de solução, tem tecnologia disponível, tem expertise, tem equipe, mas encontram barreiras no acesso a dados. Então, um dos grandes também componentes do Impacta é essa previsão de possibilidade de cessão de dados. Não só isso, também o Ministério Público
prevê a possibilidade de remuneração aos participantes. A Semente, que está conosco no apoio técnico ao programa, também possui um componente de mentoria aos participantes, em questões relacionadas a negócio mesmo, de startup, e mentoria também na parte de desenvolvimento, de software, e em outras questões que vão ser necessárias ali para as startups poderem concorrer pelo desenvolvimento da melhor solução. Então, fica o nosso convite para as startups e pessoas e equipes interessadas. As inscrições vão até 2 de novembro. Como eu falei, os desafios estão todos descritos nas suas minúcias no site do Impacta. Recapitulando rapidinho o funcionamento do programa, a gente viu no vídeo, são 2 módulos de participação. O primeiro é a incubação, que vão ser tratados 3 desafios que a gente está chamando de tiro na lua, né? São os moonshots, são desafios de uma complexidade maior, uma capacidade, é improvável, né, que tenha já soluções voltadas a esses desafios. Um desses desafios eu citei, que é o como aperfeiçoar o controle externo da atividade policial usando tecnologia. Também tem questões relacionadas ali a combate à criminalidade, também sob um viés tecnológico, preventivo. E esse módulo vai durar 4 semanas, com todos esses componentes que eu mencionei anteriormente. E, por fim, há o módulo de aceleração, que são outros 6 desafios institucionais do Ministério Público. Um exemplo também que eu já citei foi esse desafio de identificação de questões jurídicas repetitivas em processos e procedimentos investigativos aqui do Ministério Público do Rio. E esse módulo também tem como benefício todas essas atividades de mentoria, possibilidade de remuneração, acesso a dados que eu mencionei anteriormente. Para quem tem qualquer dúvida, a gente está à disposição, a Semente também. O nosso site, como eu mencionei, tem todos esses prazos, esse detalhamento dos desafios lá, é só conferir. Fica o nosso muito obrigado ao Guilherme, como eu falei, sempre impecável, sempre aprendemos muito. Acredito que os espectadores também sempre estão, como nós, estão impressionados com os dados, com quanto esse segmento está crescendo no Brasil, crescendo muito rápido. Então, eu reforço o convite para o participante que queira ingressar nesse segmento. O Impacta é uma porta aberta. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Débora, Daniel e Guilherme. Também reforço o nosso muito obrigado. Obrigado. Vocês acompanham mais informações, então, no chat, o link do Instagram e o site do Inova sobre o Impacta. E acompanhem também o restante da nossa programação. A gente vai ter vários temas ainda super emergentes, né? Falamos sobre isso hoje. Então, acompanhem conosco os próximos eventos e obrigada. Até mais. Tchau, tchau.